Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje nós estaremos fazendo um passo a passo de um exercício sobre vigas isostáticas, no qual eu estarei resolvendo de maneira bem simples e detalhando cada etapa do exercício com vocês, para facilitar o entendimento de todos. Lembrando que, se tiverem qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Então vamos lá, pessoal. O que o exercício nos pede? Encontre as reações de apoio da viga abaixo. Em seguida, monte os diagramas de normal, cortante e momento fletor da estrutura, expressando seus pontos máximos e mínimos. Então, o que nós devemos nos atentar aqui que está pedindo é para nós fazermos o diagrama de normal, de cortante e momento, lembrando novamente do detalhe aqui que ele está pedindo para expressar os pontos máximos e mínimos dos diagramas de normal, cortante e momento fletor. É só depois que nós montarmos os diagramas, nós analisamos o diagrama e vemos os pontos mais altos e os pontos mais baixos dele e facilmente colocamos quem são os máximos e quem são os mínimos. Então, esse exercício, ele nos dá, diferente do exercício anterior, que era uma viga biapoiada, esse exercício é uma viga engastada. Aí vocês perguntam para mim, qual é a diferença de viga biapoiada de viga engastada? A diferença é que em vez de dois apoios, vai ser um apoio só, que vai praticamente cumprir a mesma função dos outros dois apoios. E a forma de resolver é diferente? Não, a forma de resolver é igual. E as pequenas diferenças vocês estarão vendo durante a resolução do exercício. Então aqui nós temos uma viga engastada, ok? Nessa viga, nós temos aqui primeiro uma distância de 2,5 metros, depois uma distância de 1,5 metros, que no total soma 4 metros de distância. Nós temos uma carga distribuída aqui de 30 kN por metro e uma carga pontual de 50 kN aqui, a 2,5 metros da origem aqui da viga. E no final da viga, nós temos uma carga pontual de 40 kN. E, diferente do outro exercício que foi feito, nós também temos uma carga de momento pontual no final da viga, de 200 kN. E isso é um detalhe muito importante, tá? Que estará mudando na análise do diagrama de momento. Entendido isso, pessoal, qual é o primeiro passo que nós estaremos fazendo? Igual ao exercício anterior, nós estaremos confirmando se essa viga realmente é isostática. Lembrando que nós só estaremos trabalhando com estruturas isostáticas, ok? Nesse primeiro momento. Então, eu só quero apenas confirmar que ela é isostática. Então, o que eu estarei fazendo? Lembrando, aqui a colinha para vocês, que uma estrutura isostática é quando ocorre que o número de reações de apoio é igual ao número de equações de equilíbrio. E aqui tem para vocês também a colinha de quando é uma estrutura hipostática, que é uma estrutura que não se suporta, que não existe, nós temos ela na teoria, em que o número de reações de apoio é menor que o número de equações de equilíbrio. E temos estruturas hiperestáticas, que vocês estarão aprendendo mais para frente, tá? Que é o número de reações de apoio é maior que o número de equações de equilíbrio. E aqui embaixo nós temos as 3 equações de equilíbrio que nós estaremos usando para resolver esses exercícios isostáticos de viga, que é a somatória de forças em x igual a zero, a somatória de forças em y igual a zero e a somatória de momento em z igual a zero. Então, o que nós precisamos saber para descobrir se ela é isostática ou não, para confirmar? O número de reações de apoio, e eu vou analisar minha estrutura. Quais são as reações de apoio? Se eu tenho uma reação de um apoio de terceiro gênero, eu venho aqui em minha colinha aqui embaixo, terceiro gênero, e descubro que meu apoio de terceiro gênero me dá 3 forças de reação. Uma em x, um em x aqui, que é o RH, um em y, que é o meu RV, e um giro em z, que é o meu momento, o meu M. Então, são 3 reações de apoio. Então, meu apoio de terceiro gênero me dá 3 reações de apoio. Então, eu venho cá e coloco 3 reações de apoio,
que é igual a 3 equações de equilíbrio, que são somatória de fx, somatória de fy e somatória de aumento em z. Tendo isso, eu confirmo que a minha estrutura realmente ela é isostática e eu consigo resolver pelo método básico. Tranquilo? Então, qual que é o primeiro passo para estar resolvendo essa minha estrutura isostática? Lembrando, pessoal, que se ela fosse hiperestática, existem outros métodos que vocês vão aprender posteriormente, tá? Como o método das forças e o método dos deslocamentos, que vocês estarão conseguindo aplicar na estrutura para resolvê-la. Mas ela é uma estrutura isostática básica, então vamos resolver de forma simples. Primeiro passo: nomear trechos da estrutura a fim de facilitar nossa análise e cálculo. Então eu coloco aqui minha estrutura e vou nomear trechos dela para facilitar a minha resolução e minha análise. Então eu coloco aqui A, B e C. Lembrando, onde colocar esses trechos? No começo e no final da viga é muito importante colocar no começo e no final de uma carga distribuída. Onde houver cargas pontuais tanto de cortante quanto de momento, eu devo colocar também. Então eu coloquei aqui, nesse caso só foi necessário colocar A, B e C. E caso, durante a minha resolução, apareça algum ponto no meio que eu ache importante também, de certa relevância, estar marcando, eu posso vir cá e colocar um B', ou aqui no meio aqui posso colocar um A', caso vocês vejam que é necessário. Então, finalizando isso, o segundo passo: descobrir o gênero dos apoios trabalhados e colocar as suas devidas reações. Então, como comentamos anteriormente, o gênero desse apoio engastado é de terceiro gênero. Então, é um apoio de terceiro gênero. E ele nos dá 3 reações de apoio. Uma em Y, que eu posso escrever como RVA, que é reação na vertical em A, que vai estar me dando essa força aqui, ou VA, que significa vertical em A, que também vai estar me dando essa força aqui. O que nós vamos trabalhar para a resolução dos nossos exercícios é VA. Lembrando, pessoal, que isso aqui é pessoal de vocês, tá? Eu só coloquei aqui as opções para vocês escolherem o que vocês acharem melhor, de acordo com o seu entendimento. Então, aqui nós temos também uma reação em X, que nós estaremos chamando ela de RHA, que é reação na horizontal de A, ou horizontal de A, que estará nos dando essa força. Lembrando que a colinha do apoio terceiro gênero está aqui, ó, se vocês esquecerem, está aqui no cantinho. E por último, nós temos um momento, que é um giro em Z aqui, que nós poderemos chamar de reação de momento em A ou momento em A. Tranquilo, pessoal? Descobrindo essas reações, o que nos resta agora para resolver, o que está impedindo nós de resolver essa estrutura, é porque nós não sabemos os valores dessas reações. E é exatamente o próximo passo que nós daremos. Terceiro passo: usar as equações de equilíbrio a fim de encontrar os valores das reações de apoio. Aí vocês me perguntam: Elias, eu não sei encontrar as reações de apoio. O que eu devo fazer? Como eu faço para encontrar elas? É só eu aplicar as equações de equilíbrio. E quais são as equações de equilíbrio? Somatória de força em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero e somatória de momento em z igual a zero. E o que são essas equações de equilíbrio? São verdades absolutas que a estrutura me dá e que eu posso aplicar na estrutura, que me retornam um valor, me retorna algo que eu quero, algo desejado, entendeu? Por quê? Porque se eu somar todas as forças em x, elas devem ser igual a zero, porque elas têm que estar em equilíbrio. Porque se uma força estiver em desequilíbrio com a outra, a estrutura vai andar no eixo x ou para a direita, ou vai andar para a esquerda. Vocês não querem uma viga, um pilar ou um prédio andando, ou caindo. No caso, não seria andar, ele cairia, tombaria. E somatória de força em y igual a zero significa que se eu somar todas as minhas forças que estão no eixo y, tipo VA, essa carga distribuída para baixo, essa carga pontual para baixo e esses 40 kN para baixo, eles têm que zerar um com o outro. Porque se não zerar, por exemplo, se o meu VA não suportar todas essas cargas que estão forçando a minha viga para baixo, a minha viga vai ceder para baixo e vai girar aqui.
E se girar, vai destruir a estrutura minha. Vai cair todas as coisas que estão lá em cima e a estrutura vai entrar em colapso, vai sair girando aqui. E a mesma coisa com a somatória de momentos em Z. Então, elas têm que zerar para estar em equilíbrio. Por isso, equações de equilíbrio. Então, vamos aplicar somatória de forças em x igual a zero. Nós temos o HA para a direita, então eu vou colocar ele como positivo, somando com não tem nada em x para estar em equilíbrio com HA. Então, se o meu HA fosse qualquer coisa além de zero, a minha estrutura estaria se deslocando para a direita, e isso é o que eu não quero. Então, se não há força para combater o meu HA, logo, o meu HA é igual a 0 kN, porque não tenho nada para subtrair ou somar a ele. Tranquilo, pessoal? Próxima equação de equilíbrio, somatória de forças em y igual a zero. Quais são minhas forças em y? A primeira força que eu tenho em y, se eu analisar da esquerda, a estrutura da esquerda para a direita, é a minha cortante VA. E se ela está apontando para cima, lembrando, pessoal, que isso aqui é só uma convenção. Eu coloquei para cima aqui como convenção. Eu coloquei o HA aqui para a direita como convenção e o MA para baixo como convenção. Mas como saber se eles são para cima ou se eles são para baixo? Eu calculando o VA aqui, que eu vou calcular ele, se ele desse um valor negativo, significa que essa setinha que eu coloquei com sentido para cima, estaria errado o sentido dela. Então, eu apagaria e colocaria a setinha para baixo, que estaria correto o sentido dela. Lembrando que o valor de VA seria positivo. Ele dá negativo aqui embaixo, só significa que eu tenho que mudar o sentido da setinha. Mas o valor de VA continua positivo, ok? E se eu calculasse o meu momento, que eu vou calcular ele aqui para frente, e desse negativo, significa que meu momento não está girando no sentido anti-horário, mas sim no sentido horário, com a setinha aqui para cima. E é só eu vir cá, colocar meu momento e mudar a setinha de lugar. Tá? Uma dúvida aí que pode estar ocorrendo com vocês e eu estou explicando agora. Qualquer coisa, pode perguntar que eu estarei ajudando vocês nessa parte. Então, calculando aqui, nós temos VA, que está para cima, portanto, positivo, então coloquei aqui mais VA. E temos aqui uma carga distribuída. O que essa carga distribuída me dá como cortante? Toda carga distribuída, eu posso transformar ela em uma resultante, que é o que eu fiz aqui no cantinho aqui, para vocês estarem vendo. Então, eu traço uma linha de uma borda à outra, e no encontro dessas duas linhas, eu coloco a força, uma seta aplicada no rumo da carga distribuída. E qual que é o valor dessa resultante? Ela é o valor da carga distribuída de 30 kN por metro, tá? Vezes a distância em que essa carga distribuída está aplicada, que é de 2,5 metros. Então, eu tenho 30 kN por metro, que é da carga distribuída, vezes a distância em que ela está sendo aplicada, de 2,5. Então, eu tenho uma resultante pontual igual a 75 kN para baixo. Então, se está para baixo, é negativo. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, menos 30 vezes 2,5, que é igual a 75, tá? Só não mudei aqui para 75, que eu deixei dividir por extenso para vocês entenderem de onde está vindo cada valor desse. Então, 2,5 é a distância da carga distribuída e 30 é o valor dela. Menos 50, porque eu tenho essa carga pontual de 50 kN para baixo, por isso menos 50. E menos 40, porque eu também tenho essa carga pontual aqui em C de 40. E por estar para baixo, é menos 40. E essa carga aqui de 200 kN/metro, ela não entra porque ela não está em Y, tá, pessoal? Ela é um giro que está acontecendo em Z. Então, não é uma cortante aplicada em Y. Tranquilo? Então, ela é irrelevante na hora de eu calcular a minha somatória de forças em Y, esses giros de momento. Então, resolvendo isso daqui, eu encontro que o meu VA é igual a 165 kN. Tranquilo? Que seria da mesma forma que eu falei para vocês, que o VA tem que sustentar todas essas forças que estão aqui.
Então, se eu pegar 40 mais 50 mais 75, que é a resultante que está aqui, dá 165. Então, o meu VA ele tem que suportar 165 e estar em equilíbrio com, não posso passar e nem ser inferior. Por isso que o meu VA é igual a 165. É uma somatória básica. É só vocês estarem analisando corretamente que vocês entenderão. Próximo passo. Ainda falta eu calcular a somatória de momento em Z igual a zero, porque eu ainda não sei quanto que é o meu momento em A aqui, ó, que é essa reação do meu apoio aqui verdinho. Então vamos lá. Somatória de momento em A igual a zero. E para encontrar a somatória de momento em A igual a zero, diferente das outras equações de equilíbrio, eu tenho que considerar um sentido, tá? Então eu vou considerar o sentido horário como positivo. Aí vocês me perguntam, mas eu quero considerar o sentido anti-horário como positivo. Não tem problema, a resposta vai dar a mesma e vai estar certo do mesmo jeito. Aí você escolhe o que você preferir. O que tem problema é se você fazer a análise errada. Então, se você escolher movimento anti-horário positivo, então tudo que você for analisar aqui nesse momento, que girar anti-horário, vai ter que ser positivo. E como se você escolheu girar positivo horário, então tudo que girar horário vai ser positivo. Só você manter a análise de forma correta que não terá erro. Tem que dar a mesma coisa. Então vamos lá. Eu escolhi a somatória de momento no ponto A igual a zero. Tá? Eu poderia escolher em outros pontos. Poderia escolher no ponto C, no caso. Tá? Aí eu traria a minha cortante VA, traria o MA para o ponto C e todas as outras da mesma forma. Mas nesse exemplo, eu escolhi a somatória de momentos no ponto A. Então eu vou calcular todos os momentos que todas essas forças estão causando e chegando no ponto A. Então vamos lá. O primeiro momento que eu tenho que chega no ponto A é um momento que está aplicado pontualmente em A, que é esse momento que eu coloquei aqui para vocês, ó, MA. E ele é negativo porque ele está girando anti-horário. E eu escolhi o horário positivo, então se ele está girando anti-horário, que é uma convenção que eu escolhi no começo, eu podia ter escolhido para cima, não importa, mas eu escolhi para baixo, então ele é negativo, menos MA. Mas, o que mais que eu tenho? Eu tenho a minha carga resultante aqui, que é do 30 kN por metro, tá? Que ele está fazendo esse giro aqui, dessa setinha aqui, ó, de encontro ao meu ponto A. Se ele está fazendo esse giro ele é horário. E como eu escolhi o horário positivo, então é mais. E eu sei que minha carga distribuída, minha carga resultante é de 75 kN, então eu coloco aqui 75 kN. E essa carga resultante, pessoal, ela sempre vai estar aplicada no ponto do meio da minha carga distribuída. Então, se minha carga distribuída total tem uma distância de 2,5 metros, o ponto do meio dela, para mim chegar até o meu apoio, é de 1,25 metros. Então, eu pego essa resultante minha de 75 kN vezes a distância que ela está do ponto A, que é de 1,25 metros. Ok? Mas, agora eu tenho essa carga minha aqui pontual de 50 kN, que está empurrando a estrutura minha nesse sentido aqui dessa setinha. E esse sentido, ele é horário, então, o meu 50 kN ele é positivo. Então, eu coloquei aqui, ó, mais 50 kN, vezes a distância que ele está sendo aplicado do ponto A, que é de 2,5 metros, que o exercício me deu aqui, ó. Beleza? E, novamente, eu somo, porque o meu 40 kN, essa carga pontual minha, está girando aqui ó, a estrutura com movimento horário, que é o que eu escolhi como positivo, por isso que eu coloquei mais. 40 vezes a distância que ele está sendo aplicado do meu ponto A, que eu escolhi como referência inicial para calcular o momento, que é de 2,5 metros mais 1,5 metros. Então, é 40 vezes 4 metros, que é a distância que ele está sendo aplicado do meu ponto A. E eu coloco aqui mais 200, que é uma carga de momento, né? Ela está sendo aplicada a uma distância de 4 metros do meu ponto A, mas eu não multiplico ela pela distância porque ela já é uma força de momento. Então, eu multipliquei o 40 pela distância, que é 4, e o 50 pela distância, que é 2,5, porque eles não são, propriamente dito, uma carga de momento.
eles são uma carga de cortante, uma carga pontual de cortante. E eu estou transformando eles em uma carga de momento a partir do momento que eu multiplico pela distância em que eles estão sendo aplicados. Então, se eu já tenho uma carga de momento propriamente dita, eu não aplico uma distância, a distância que ela está sendo aplicada, porque ela já é um momento. Eu apenas pego ela e carrego até o ponto A como se ela estivesse lá. Tranquilo, pessoal? Então, somei aqui mais 200 igual a zero. Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, passando o MA daqui para o lado de lá, eu descubro que o meu momento em A é igual a 578,75 kNm. Feito isso, encontrei todas as minhas reações de apoio. E eu posso prosseguir para o próximo exercício. Então, quarto passo, calcular e montar os diagramas de normal, cortante e momento. Então, aqui eu tenho novamente a minha estrutura expressada e desenhada para vocês. E tenho as reações de apoio que eu encontrei no passo anterior. O momento, que é 578,75 kNm. A minha carga na horizontal, que é o HA, eu descobri que é zero. Portanto, não teremos novamente diagrama de normal. E eu tenho aqui a minha cortante VA, igual a 165 kN. Vou colocar algumas tabelinhas, valores e dados que estarão auxiliando a gente no cálculo, que é aquela tabelinha que eu fiz para vocês, né? Que tem todas as colinhas aqui, o que cada tipo de carga vai, qual que é a fórmula de cada tipo de carga para cada tipo de diagrama aqui, de normal, cortante e momento. Vamos lá calcular agora o diagrama de cortante para o ponto A, primeiro ponto que nós temos. Então, analisando aqui no ponto A, quais são as cargas que nós temos? Nós temos o HA, que é zero, então é irrelevante. Nós temos essa carga de momento, que é de 578,75 kNm, mas eu não estou calculando o momento nesse momento. Eu estou calculando o cortante. Então, essa carga de momento e essa outra carga de momento, elas serão apenas irrelevantes no diagrama de cortante. Ok? Então, eu posso esquecer elas nesse momento. Só quando nós formos trabalhar o diagrama de momento, elas estarão entrando e sendo relevantes. E o que nos resta é essa cortante VA igual a 165 kN. Positiva, porque está para cima, né? Então, eu venho cá no meu ponto A, Vx igual a 165 kN, que é essa carga cortando o meu A de baixo para cima. Feito isso, agora eu posso calcular meu ponto de A para B. Então, de A para B, chega uma cortante de 165 kN. Então, eu pego a cortante que está aqui atrás e já jogo de A para B, que é 165 kN. E o que mais eu tenho de A, do ponto A para o ponto B? Eu tenho uma carga distribuída, aplicada aqui de A para B. Eu vou lá na minha tabelinha só para confirmar e vejo que cortante e carga distribuída é só eu pegar a carga dessa força que está sendo aplicada vezes x, que é a distância em que ela está sendo aplicada. Então, ela está sendo aplicada para baixo, cortando para baixo. Está cortando para baixo é negativo, então eu coloquei negativo aqui. E qual que é a carga dela Q, que está expressa aqui na tabelinha? Q é de 30. Então, vem cá e coloco 30 vezes x, que é a distância que ela estará sendo aplicada, que é de 2,5 metros. Então, eu aplico aqui nessa cortante minha uma distância de 2,5 metros, substituo nessa equação, nessa função de primeiro grau. Se ela é uma função de primeiro grau, eu já sei que na hora de montar o diagrama de A para B, eu tenho uma reta, tá, pessoal? E eu encontro que minha cortante de 2,5, quando eu jogo 2,5 metros de distância, ela chega em 90 kN. Então, a minha cortante vai subir aqui em A até 165, e de A para B, ela vai sair de 165 e chegar até um ponto em 90. Tranquilo, pessoal? E eu também posso jogar outros valores a fim de deixar o meu diagrama de cortante bem detalhado. Então, se eu quiser andar apenas 1 metro aqui, de A para B, eu vou andar apenas 1 metro, em vez de andar todos os 2,5 metros que tem de A para B. Andei 1 metro,
substituir a minha distância x por 1 metro, então eu tenho que quando eu andar apenas 1 metro, eu estarei chegando em 135 kN. Estarei saindo de 165 e chegando em 135. Se eu andar 2 metros, então eu aplico em x, que é a distância, 2 metros, e estarei tendo 105. Então é simples, pessoal. Eu saí do ponto A, que era 165 kN, andei 1 metro e cheguei no 135 kN. Depois eu andei mais 1 metro, chegando em 2 metros, e deu 105 kN. Depois eu andei todo o trecho de A para B, que é 2,5 metros, e me deu 90 kN. Então eu já sei que é uma função decrescente aqui, estritamente decrescente. Então, próximo passo. Em B, o que acontece em B? Em B, vai chegar a cortante quando eu andei os 2,5 metros inteiro, que é de 90 kN. Então, eu já jogo ela para lá. 90 kN, aqui ela. Só que essa cortante minha que está chegando no ponto B, de 90 kN, ela estará sendo subtraída com essa cortante minha aqui azul, ó, que está sendo aplicada para baixo, portanto negativa, de 50 kN. Então, é meu 90 kN que chegou, menos os 50 kN que já estavam sendo aplicados no ponto B. E eu tenho um valor de cortante no ponto B de Vx igual a 40 kN. Então, no ponto B, quando eu cheguei nele, ele parou no 90 kN. E não só parou, como também no mesmo ponto B, ele desceu até 40 kN. Então, no ponto B eu vou ter um ponto de 90 kN e vou descer até um ponto de 40 kN. Agora, do ponto de B para C. Novamente, eu pego o cortante que estava vindo, que estava chegando, e jogo para o próximo trecho, de 40 kN, de B para C. E é a própria cortante que estava vindo. Por quê? De B para C não tenho nenhuma carga distribuída, nenhuma carga de momento e nenhuma carga pontual, nada. Então, se eu não tenho nada para alterar na minha expressão de cortante, então eu apenas mantenho a cortante que estava vindo, que é de 40 kN, de B para C. E no ponto C, eu não vou manter mais essa cortante que chegou ao ponto C, porque chegou 40 kN no ponto C. Mas ainda no ponto C, eu tenho uma carga pontual aplicada de menos 40, porque está para baixo. Então, chegou 40, menos 40 que estava sendo aplicada no ponto C, e eu zero o meu diagrama. Se eu zerei o meu diagrama, significa que provavelmente eu estou certo. Então, os meus cálculos e minha análise foi correta. Então, fechou. Estou feliz, estou tranquilo. Eu acertei. Agora, feitos os cálculos, eu apenas desenho o diagrama. Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição de vocês. Então, vamos lá. Eu desenho aqui a minha viga engastada, coloco os pontos que eu estarei representando A, B e C. Lembrando que de A para B é 2,5 metros, de B para C é 1,5 metros. E coloco aqui que eu estou fazendo um diagrama de cortante, então eu coloco V, e que os valores que aparecerem nesse diagrama, eles estarão sendo expressados em kilonewtons, para a análise da pessoa que estiver corrigindo sua questão, sua prova, tá? Ou seu projeto. Então, sempre começo no zero, tá? Os pontos que estão aqui na barra é tudo zero. Para cima é positivo na cortante e para baixo é negativo na cortante. Então, o primeiro trecho que eu faço é em A. O que acontece em A? Ele sai de zero e chega até 165, que está aqui. Então, eu subo 165 kN. Próximo trecho, de A para B. Então, de A para B, eu fiz aqui, né, toda a minha função. A minha função estritamente decrescente, né, de Vx igual a 165 menos 30x. Então, se eu jogar 1 metro para essa minha função aqui, eu tenho 135 kN. Então, eu venho e coloco ele. Quando eu ando 1 metro, ele me retorna 135 kN. Se eu andar 2 metros dentro dessa função minha, ele me retorna 105 kN. Então, eu vou lá no meu diagrama e coloco 105 kN.
E se eu andar 2,5 metros, que é a distância total da minha carga aqui, desse trecho meu, o que ele me retorna, que eu calculei anteriormente? 90 kN. Feito isso, eu já posso ir para o meu próximo trecho, que é em B. Quando eu fui de A para B, cheguei com 90 kN. Só que em B, esse 90 kN meu sofreu uma subtração de menos 50 e caiu para 40 kN. Então eu vou lá na tabela e ainda no ponto B eu desço até encontrar os 40 kN que ele chegou nesse ponto. E aqui eu analiso que de B para C eu mantive a minha cortante de 40 kN. Então de B para C eu apenas mantenho essa cortante de 40 kN. E aqui também na nossa análise, nós descobrimos que no ponto C, nosso 40 kN que chegou foi subtraído por essa cortante de 40 que estava aqui em C e zerou. Então, apenas zeramos ele no ponto C. Tranquilo, pessoal? Feito isso, eu coloco o sinal. Não esqueçam de colocar o sinal, pessoal. É muito importante isso. Lembrando que na cortante a parte de cima é positivo, na parte de baixo é negativo, e em momento a parte de cima é negativa e a parte de baixo é positiva. E eu respondo a pergunta inicial do nosso exercício. Qual é a cortante máxima positiva? Eu venho aqui no meu diagrama e analiso. O que é maior, 40 ou 90? 90, então a 90 é minha cortante máxima. Mas eu tenho 105, que é maior que 90, e tenho 135, que é maior que 105, e tenho 165, que é maior que todos, pessoal. Isso aqui é uma dúvida que vocês estão tendo muito. Então, a minha cortante máxima positiva é onde eu vou no meu diagrama na parte positiva e vejo qual que é a maior. Só analisando aqui, eu não preciso de fórmula, não preciso calcular nem nada. Feito essas expressões aqui, montado o diagrama, é só eu olhar que a maior carga que eu tenho aqui é de 165 kN. Então, a minha cortante máxima positiva é de 165 kN. Caso o exercício pergunte qual que é a sua cortante máxima negativa, não tendo uma parte negativa aqui, ó, nós não tivemos, então é 0 kN, é sua cortante máxima negativa. Essa análise é muito importante que vocês estarão usando ela posteriormente em outras regras, em outras maneiras de estar resolvendo estruturas. E qual que é a minha cortante máxima absoluta? Ela não quer saber qual que é a cortante positiva ou a negativa. Entre todas as cortantes negativas e positivas, qual que é a maior que eu tenho? A maior que eu tenho, ela é positiva, de 165 kN. Por isso que minha cortante máxima absoluta, ela repete de 165 kN. Vamos supor que nesse exercício eu tinha essa cortante de 165 kN e aqui embaixo eu tinha uma de menos 200 kN. E quando perguntasse qual que é a cortante máxima absoluta, eu falaria que a cortante máxima absoluta é a negativa de 200 kN que está aqui embaixo, não mais a de 165. Mas se me perguntasse qual que é a cortante máxima positiva, mesmo tendo essa cortante de 200 kN aqui embaixo, a de 165 seria a resposta. Tranquilo, pessoal? Então, vamos continuar o nosso exercício e calcular agora o diagrama de momento. Então, temos aqui novamente a nossa estrutura e as reações de apoio dela, que é o que nós precisamos para calcular as nossas expressões trecho a trecho. Vou colocar algumas imagens e alguns textos aqui para facilitar e ajudar nossa análise e nosso cálculo. E vou começar calculando o nosso momento no ponto A. E o que nós temos no ponto A? Nós temos essa cortante aqui de 165 kN. Mas essa cortante no ponto A, ela não causa momento algum no ponto A, porque ela não tem nenhuma distância aplicada nela. Ela está sendo aplicada no ponto A. Se não tem distância, não tem como existir um momento. E essa H meu é zero, mas também, por estar sendo aplicada no ponto A, não causa momento no ponto A. E eu tenho essa carga de momento aqui, MA, momento em A, igual a 568,75 kN/m, que está sendo aplicada para baixo, girando aqui de forma anti-horária, tá, pessoal? Comprimindo as fibras de baixo e tracionando as fibras de cima. O que ela vai me dar? Ela vai me dar um valor negativo, porque ela está para baixo, igual
o macetinho que eu combinei com vocês. Se está para baixo apontando para o inferno, é algo ruim. Então, é negativo. Então, é menos 578,75 kNm é a carga de momento que está sendo gerada no ponto A. E agora eu tenho o ponto de A para B. Igual todos os outros exercícios, qual que é a primeira coisa que eu faço para analisar o ponto de A para B? Eu pego o momento que estava anterior, que chegou até o ponto A, que é de menos 578,75 aquele. Depois eu vou somar, analisando o que eu tenho entre o trecho de A para B. A primeira coisa que eu tenho do trecho de A para B, que eu posso agora aplicar uma distância de 2,5 metros nela, é minha carga cortante VA igual a 165 kN, que ela está positiva. Por que ela é positiva? Porque ela está girando a minha estrutura no sentido horário aqui, ó, dessa forma que ela está de baixo para cima. Se ela está girando a minha estrutura de baixo para cima, significa que a setinha dela está para cima. Se a setinha dela está para cima, é positivo, o céu é bom, então é algo positivo. Então eu pego o meu 165 e multiplico ele por uma distância x. Por isso que eu coloquei x aqui. Porque eu posso andar 1 metro só, e ele vai me dar um valor para o momento aqui quando eu ando 1 metro. Ou eu posso andar 2 metros, que ele vai me dar outro valor. Ou eu posso andar já 2,5 metros total, que ele vai me dar outro valor aqui do momento causado por essa cortante até o ponto B. Beleza? Por isso que eu coloco x é uma incógnita. Porque eu sempre quero montar a expressão de momento para aquele trecho. Caso eu precise fazer outras análises, ela me dá e explica muitas coisas. Menos, o que mais que eu tenho de A para B? A minha carga distribuída. Então eu vou lá na minha tabelinha, só para confirmar como é que eu calculo a carga distribuída. A carga distribuída para momento é Q vezes x ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a minha carga distribuída está girando a estrutura nesse sentido. Para baixo é negativo, não está para baixo essa setinha? Então vai ser menos Qx ao quadrado dividido por 2. Quem que é o meu Q? 30 kN por metro, que é a carga da carga distribuída. Vezes x ao quadrado, que é a distância que ela pode ser aplicada. Tanto 0 a 2,5 metros. Dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Montei minha equação de momento do trecho de A para B. Aqui eu posso analisar e descobrir que a concavidade dessa parábola minha, já que ela é uma equação de segundo grau, então ela é desenhado como uma parábola, ela é para cima. Porque igual eu analisei no vídeo anterior com vocês, diferente do plano cartesiano, o momento, a parte de cima é negativa e a parte de baixo ela é positiva. Então, no plano cartesiano, se o A negativo, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, é negativo, a parábola é para baixo, na hora de eu calcular o diagrama de momento, a parábola vai ser para cima, porque é ao contrário. Entendeu? Então, vamos lá. Feito isso, eu vou aplicar agora as distâncias. Eu quero andar só tendo a expressão de momento que rege o ponto de A para B, eu aplico apenas 1 metro. Então, vou andar 1 metro aqui nessa expressão que eu criei. E ela me retorna um momento de menos 428,75 kNm. Ok, pessoal? Feito isso, eu quero aplicar agora uma distância de 2 metros. Eu vou andar agora 2 metros, até mais ou menos esse ponto aqui. Então, coloquei 2 metros, que ela me retorna um momento igual a menos 308,75 kNm. Beleza? E agora eu vou andar toda a expressão aqui, todo o trecho de A para B, e vou aplicar uma distância de 2,5 metros. Substituir meu x, que é a distância que varia, por 2,5 metros. E eu tenho um momento de menos 260 kNm. Ok, pessoal? Lembrando, uma dica para vocês, é uma coisa que poucas pessoas sabem, que a forma correta de ler esse número aqui não é menos 428,75. A forma correta é menos 428,75. Porque se eu falar vírgula 75, o 75 ele só existe à esquerda da vírgula, pessoal. Tá?
75 só existe à esquerda da vírgula e é um número inteiro. E 0,75 é um número que existe apenas à direita da vírgula. Beleza? Isso é só uma curiosidade, tá, pessoal? É da forma correta de se ler os números. Tem muita gente que fala, por exemplo, menos 578,750. É uma forma errada. Tá? Mas vocês falam da forma que vocês quiserem. Terminei aqui, andei na minha expressão todos os 2,5 metros e cheguei a menos 60 kN/m. Feito isso, agora eu vou ver no ponto B. O meu ponto B, assim como todos os outros pontos, eu pego o momento ou a cortante, no caso de diagrama de cortante, e trago para o próximo trecho. Então aqui eu chegou de A para B, menos 260 kN/m. Então eu trago para B, menos 260 kN/m. Não tendo em B um momento pontual, que é esse bichinho aqui, ó, que está aqui nessa tabelinha, que é mesmo desse daqui, para eu somar ou subtrair a esse momento que está chegando, então ele apenas se mantém. Então eu já tenho que em B, o momento meu é igual ao que chegou em B, que é de menos 260 kN/m. Agora, do trecho de B para C, qual que é a primeira coisa que eu faço, pessoal? Eu pego o momento que chegou até o ponto B e repito ele aqui. Olha lá, a primeira coisa que aparece é ele, lá, menos 260, não posso esquecer isso. E qual que é a segunda coisa que eu faço? Eu somo todas as cortantes que estavam vindo aqui anteriormente até chegar ao ponto B. Eu somando elas aqui, ó. Qual que é a primeira cortante que eu tenho? Mais 165 kN que está para cima. Olha aqui, 165. Menos, porque está para baixo, a resultante da minha carga distribuída, que é 75 kN. Então, menos 75 kN, que ela me dá uma resultante aqui também, pessoal. Muitas pessoas erram na hora de fazer essa análise aqui, porque esquecem de somar ou subtrair a resultante da carga distribuída que estava aqui anteriormente ao ponto. Se eu não colocar essa cortante aqui, que é de 75 kN, eu vou errar lá no final, não vai zerar meu diagrama. Então, eu teria errado alguma coisa. E fica a dica para vocês sempre prestar atenção e colocar a cortante da carga distribuída. Então, menos 75 da carga distribuída e menos 50 aqui, ó, que foi aplicada em B, que é antes do trecho de B para C. Somando 165, menos 75, menos 50, que são todas as cortantes, eu tenho 40. E aqui em momento, cortante, aqui ó, pontual é Q vezes X, então é 40 vezes X, que é a distância. Equação de primeiro grau aqui, ó, porque não tem X ao quadrado, é só X elevado a 1. Então, eu coloco a distância de 1,5 metros, né, total já, e eu tenho um retorno que o meu momento que chega no ponto C é de menos 200 kN/m. Agora, em C, o que eu faço? Igual todas as vezes que eu fiz anteriormente, eu repito o momento que chegou, que é menos 200 kN/m. E eu somo esse momento negativo mais 200 kN/m, que eram os 200 que estava esperando aqui. Aí, novamente, eu faço aquela mesma análise. Mas esse 200 está sendo aplicado para baixo, então ele é negativo. Então, menos 200 daria menos 400 e meu diagrama não fechou. Mas, esse momento meu, ele está à direita do ponto C. Eu quero trazer ele para a esquerda do ponto C, que é onde que eu estou analisando, da esquerda para a direita. Se eu girar ele aqui, ó, ele fica nesse sentido que eu coloquei essa setinha aqui para vocês entenderem de que forma ele fica no ponto C. E eu trouxe ele para dentro da minha viga aqui. Então ele está apontando para cima. Se ele está apontando para cima, então ele é positivo, mais 200. Lembrando que esse giro no momento, vocês podem fazer ele, tá, pessoal? E vai ajudar muito quando vocês estiverem trabalhando pórtico. Fica a dica, quando eu for fazer os exercícios de pórtico, vocês vão ver eu fazendo esse giro, que vai subir um momento cortando assim até lá em cima, aí você pode girar ele para trazer ele para a barra na horizontal. É um macete muito legal que quase ninguém sabe ou tem essa sacada. Então, menos 200 mais 200, eu zerei o meu diagrama. Zerando o meu diagrama, parabéns, eu concluí com sucesso. Provavelmente eu acertei a questão porque foi zerado o diagrama. Agora,
Feitas as expressões e feito todos os cálculos, é só desenho. Vocês são artistas, é a hora de vocês. Então eu coloco aqui os trechos, né, A, B e C, e coloco que os valores que estarão sendo colocados no meu diagrama de momento, coloco o Mzinho, eles estarão sendo expressados em kilonewtons metro. Pronto. Feito isso, qual que é a primeira coisa que eu coloco? Eu saio do zero, tá? Sempre saio do zero e chego aqui em A, momento, qual que é o meu momento em A? Menos 578,75 kNm. Lembrando que em momento, negativo a parte de cima, positivo é a parte de baixo. Então eu tenho um número negativo, eu subo, que é de 578,75. Chego lá, 578,75. Agora eu quero andar de A para B. De A para B, eu tenho uma parábola, uma função do segundo grau, e função de segundo grau com um A negativo, na hora de eu calcular o diagrama de momento, a parábola é para cima. Então eu vou colocar aqui, do ponto A ao ponto B, uma parábola para cima. Coloquei uma parábola para cima. E se eu andar 1 metro só nessa parábola, que eu achei que essa função me dá aqui, andei 1 metro, eu chego em menos 428,75 kNm. Olha lá, 1 metro. Massa, né? Muito legal, matemática muito bonita. Se eu andar 2 metros, na mesma expressão, joguei 2, me retorna um momento de menos 308,75 kNm. Olha lá, muito simples. E se eu andar o total da distância do trecho de A para B, que é 2,5 metros, eu tenho um momento de menos 265 kNm. 260 kNm. 260. Agora, no ponto B, eu mantenho o menos 260, não acontece nada, então eu mantive. De B para C, o que ocorre? Os meus menos 260 chega a menos 200. Então, de B para C sai de menos 260, de B para C chega em menos 200. Olha lá, menos 200. E no ponto C, esse momento meu de menos 200 acaba sendo cancelado por um momento pontual positivo de 200 kNm que estava aqui. Então, 200 menos 200 é o zero. Ok? E eu coloco aqui o sinal, que é muito importante, que é menos. Feito isso, eu posso responder a minha pergunta inicial do exercício. Qual que é o momento máximo negativo? O meu momento máximo negativo, olhando aqui na estrutura, é o meu 578,75. Diferente do exercício anterior, eu não vou precisar calcular o y-vértice, que é o ponto que está mais abaixo aqui na minha parábola, tá? Porque, obviamente, o meu momento máximo negativo é o 578,75, porque ele está acima de todos os outros. Se essa barriguinha minha aqui, essa parábola minha, fosse uma barriguinha para cima aqui, ó, aí eu teria que calcular qual que é o y-vértice dela, qual que é o ponto máximo dessa barriguinha. Eu usaria aquela fórmula que eu usei no exercício anterior. Mas como eu já, só de analisar, bater o olho, eu já sei que o 578,75 é o ponto máximo, não tem por que eu achar algum ponto mínimo aqui dela, tá, pessoal? Eu também sei que o ponto mínimo aqui é de 200, né? Que é assim, que é abaixo ainda dessa parábola. Então, se perguntasse o ponto mínimo, eu falaria que era 200 ou zero. Mas não precisaria também calcular qual que é o y-vértice dessa barriguinha que forma aqui. O meu momento máximo positivo, eu não tenho nenhum diagrama aqui na área positiva, que é a parte de baixo. Então, o máximo que eu tenho é 0 kNm. Beleza? E o meu momento máximo absoluto, se perguntasse para mim qual que é o momento máximo, eu não sabendo se é negativo ou positivo, eu falaria que o meu momento máximo é de 578,75, que é negativo, né? Feito isso, está respondido e feito esse exercício dessa viga engastada. Espero que vocês tenham entendido, tá? Me desculpa a demora, mas eu espero que eu tenha detalhado
certinho com vocês todos os pontos e tenha tirado todas as dúvidas. Novamente, se precisarem de mim, estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção de vocês. Tenham bons estudos e até uma próxima vez.